Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre o 8º mandamento da lei de Deus, não levantar falso testemunho ou não mentir, que é a mesma coisa, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior falamos das duas primeiras ofensas contra a verdade, o falso testemunho e o perjúrio. E afirmamos que o perjúrio precisava ser desdobrado no programa de hoje. E é o que faremos lendo e comentando a segunda parte do parágrafo 2476 do Catecismo da Igreja Católica. Alguém é chamado a depor diante do juiz, diante do magistrado, e não diz a verdade. Quando ele, diante do juiz, não diz a verdade, comete um falso testemunho. Mas se ele, cometendo esse falso testemunho, antes faz um juramento de dizer a verdade e não a diz, aí existe o perjúrio. Por isso, o falso testemunho é uma coisa, o perjúrio é outra. E às vezes as duas coisas são cometidas ao mesmo tempo. Vamos ao texto. Quando mantida sob juramento, é um perjúrio. Estes modos de agir contribuem quer para condenar um inocente, quer para absolver um culpado, ou aumentar a pena em que tiver incorrido o acusado. E comprometem gravemente o exercício da justiça e a equidade da sentença pronunciada pelos juízes. Aqui a maldade se torna mais refinada. Há determinadas mentiras pronunciadas sob juramento que não são percebidas. Algumas, quando são, podem não apenas anular o testemunho daquela pessoa, e aquela pessoa pode ser punida se ela mentir em juízo, se o magistrado descobrir que a pessoa fez, tendo feito o juramento de dizer a verdade, e não disse. Mas às vezes ninguém descobre, pela sutileza, pela inteligência, pela sagacidade, pela astúcia daquela pessoa que teatraliza, que diz o que não é verdadeiro, seja para, como se disse, inocentar um culpado ou absolver, condenar um inocente ou agravar a pena imposta a uma pessoa já condenada. Mas se aos homens o mentiroso, o perjuriador, o que comete o perjúrio, consegue enganar, a Deus Todo-Poderoso ninguém consegue enganar. O perjúrio assume um caráter particularmente grave, porque o mentiroso se compromete em dizer a verdade, nada mais do que a verdade, e já faz esse juramento com o intuito de enganar. É óbvio que o perjuriador, diante do magistrado, já sabe as palavras que vai dizer, como dizer, tudo muito medido, tudo muito ponderado. Portanto, é algo que já vem sendo arquitetado bem antes do próprio juramento. Assim, já existe uma malícia toda particular, porque ele antes estuda, antes pondera, antes ensaia as palavras que vai dizer. E quando ele é orientado por uma pessoa, seja por um advogado, seja por quem quer que seja, um indigno profissional ou uma indigna pessoa que o aconselha, esta pessoa também se torna cúmplice desse perjúrio, porque ela sabe que o juramento vai ser feito e sabe que a mentira vai ser proferida com teatralidade.